Amém, glória a Deus. Vamos ler Provérbios capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele, passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 4, dando continuidade à nossa meditação, destacando em cada capítulo um princípio de sabedoria. O princípio que eu quero destacar é preservar o que Deus está nos dando. O princípio da preservação, reter o que Deus está nos dando. O fato de Deus nos dar uma palavra, ou termos experiências com Deus, isso não nos faz seguros para o resto da vida. São várias vezes no capítulo 4 que o escritor de Provérbios, Salomão, ele diz para nós guardarmos, retermos as palavras de Deus. Versículo 4: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Salmo 119 fala: guardei a tua palavra no meu coração. Nós precisamos aprender a guardar o que Deus tem nos dado, a preservar, a manter. Jesus fala isso em uma igreja em Apocalipse, dizendo: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. O convite então aqui da sabedoria é estarmos mais zelosos, cuidadosos em guardar o que Deus já nos falou até aqui, abraçar a sabedoria. E nós precisamos guardar a sabedoria para que a gente possa aplicá-la na nossa caminhada, guardar diante das ciladas que nós vamos estar enfrentando. Então, quero destacar pelo menos 3 situações que nós precisamos enfrentar com a palavra guardada no coração. Primeiro,
nós precisamos guardar a palavra no coração diante das seduções no caminho. No caminho com Deus, no caminho da vida, nós vamos ter seduções, armadilhas, embaraços. Versículo 12, Provérbios 4 diz: em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retenha a instrução, não a largues, porque ela é a tua vida. Quando a gente está diante de qualquer situação de sedução, decisão que precisamos tomar, nosso dia a dia, o guardar a palavra me livra de cair nessas ciladas do caminho, de não ceder às pressões, a não ceder às intenções, às vezes, do meu coração. Guardar a palavra também diante dos caminhos maus, ou dos homens maus que nós vamos enfrentar na nossa caminhada, dos conselhos malignos. Versículo 14 diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho do mal, ou dos maus. Nós precisamos, diante das pessoas que vêm nos aconselhar, nos convidar, nos dar direções, nós precisamos, diante daquilo que a gente ouve no dia a dia, nós precisamos estar com a palavra bem guardada no coração, para a gente não sair da nossa rota. Sempre quando caminhamos com Deus, amado, recebemos uma palavra de Deus, temos um propósito com Deus, nós teremos pessoas que vão chegar e tentar nos tirar daquele nosso propósito, do nosso caminho, dizendo: você está sendo muito radical, você está sendo muito exigente, Deus não quer tudo isso de você. Precisamos guardar a palavra para que na hora que chegue um conselho ou um tipo de influência para nos tentar tirar dali, nós temos convicção que Deus nos deu uma palavra e nós vamos andar nela. A Bíblia diz que nós ouviremos Deus dizendo: esse é o caminho, andai nele. Assim como a gente ouve Deus mostrando: esse é o caminho, ande nele, nós vamos ouvir outras vozes do coração, dos amigos, do sistema que a Bíblia chama de mundo. Então, guardar a palavra para vencer os conselhos malignos. Terceiro, nós precisamos guardar a palavra para vencer as tentações dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. É interessante o texto, ou melhor, dos nossos olhos e dos nossos lábios. O texto, ele mostra aí que a gente precisa guardar a palavra, porque os nossos olhos, eles vão ser atraídos a se distraírem no caminho. No versículo número 21, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guardam no mais íntimo do seu coração. Guardar a palavra para que os meus olhos estejam fixos no propósito de Deus. Não se aparte da palavra de Deus os meus olhos. E também os meus lábios, o versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. É muito interessante que a gente consegue perceber ou ficar ofendido quando alguém fala mal da gente, quando a gente ouve falar algo negativo que comentaram a nosso respeito. Mas a exortação bíblica da sabedoria é: guarda bem a palavra para que ela guarde os teus lábios, para que afaste dos teus lábios a falsidade, a mentira, a intriga, a perversidade, o falar sem amor, sem piedade, falar escondido. E aí a sabedoria nos faz guardar os nossos lábios. O texto fala dos olhos ainda, no versículo 25, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então o convite da sabedoria é que a palavra deve estar bem guardada na nossa vida, tão bem guardada, que quando a gente é tentado, a gente lembra da palavra e não deixa os nossos lábios, nossos olhos se desviarem dela. Salmo 119 também diz: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista responde dizendo: observando-o segundo a sua palavra, observando o caminho segundo a palavra, guardar a palavra. E aí, duas promessas de Deus, pelo menos uma promessa de Deus que eu quero destacar aí, pelo menos uma. Versículo 18: a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Quando eu guardo a palavra, a minha caminhada, a minha vereda vai brilhar cada dia mais. A luz vai aumentar, a revelação, a luz é a revelação, é a percepção real da realidade, não a percepção enganosa. Porque o texto várias vezes vai mostrar que quem caminha longe da sabedoria, ele anda na escuridão, ele não sabe nem no que está tropeçando. Algumas pessoas chegam a esse nível de ignorância e nós não estamos livres disso. De porque vai quebrando princípios da palavra. Chega uma hora que nós nem percebemos o nível de engano que nós nos encontramos, porque o pecado vai cegando os nossos olhos. Mas o texto diz que aquele que guarda a palavra, ele vai caminhar cada dia com mais luz de Deus. Isso é um princípio bíblico. Aquilo que você guarda e pratica vai acumulando revelações novas de Deus. Mais uma vez eu quero lembrar do profeta Samuel, que a Bíblia diz que nenhuma das palavras que Deus deu a ele deixou cair por terra. Deus vai nos dando palavras, mas nós precisamos guardar bem, como quem guarda um tesouro. Sabe aquele lugar da sua casa que você guarda as coisas mais valiosas? As mulheres, as suas joias, né? Os homens, não sei o que. Alguns, alguma coisa de esporte, né? Que os homens gostam. Alguns, relógios. A Bíblia está dizendo, guarda a palavra, porque você vai crescendo em sabedoria. Não é saber apenas a palavra, ou ter escutado Deus, porque você pode escutar Deus, participar de ambiente profético, e ver coisas maravilhosas, e ser tocado e cair, mas se você e eu não guardarmos a palavra, nós não crescemos em sabedoria. Às vezes vão até nos frustrando, porque a gente diz, poxa, experimentei algo de Deus tão forte, e de repente, agora eu sou tão vazio. Guarda a palavra bem guardada, como concluindo, o Provérbios 4 nos incentiva a guardar o coração. Não é isso que diz? Ele diz o texto, versículo 21, não os deixe apartar-se dos seus olhos, a palavra, né? Guardam no mais íntimo do seu coração. Guardar bem no coração. E o verso 23, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Encha o seu coração da palavra e guarde, para que todo momento você lembre dela. Você lembre dela. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém.